Montgomery, Alabama, Estados Unidos. 1º de dezembro de 1955. Começo da noite. Um ônibus para no ponto e uma mulher em seus 40 anos, cuidadosamente vestida, sobe nele. Ela anda de coluna ereta, apesar de ter passado o dia inclinada sobre uma tábua de passar em um sombrio porão da alfaiataria da loja de departamentos da cidade. Seus pés estão inchados, seus ombros doem. Ela se senta na primeira fileira de bancos reservada aos negros e assiste em silêncio ao ônibus encher-se de passageiros, até que o motorista ordena que ela ceda o lugar a um branco. A mulher balbucia uma única palavra que desencadeia um dos mais importantes protestos pelos direitos civis do século XX, uma palavra que ajuda os Estados Unidos a se tornarem um lugar melhor. A palavra é não. O motorista ameaça mandar prendê-la. "Você pode fazer isso", diz Rosa Parks. Um policial chega. Ele pergunta a Rosa por que ela não se levanta. "Por que vocês nos humilham?", responde ela simplesmente. "Não sei", diz ele. "Mas a lei é a lei e você está presa." Na tarde do julgamento e da condenação de Rosa por atentado à ordem pública, a Associação para o Desenvolvimento de Montgomery, Montgomery Improvement Association, promoveu um protesto a seu favor na Igreja Batista de Holt Street, na parte mais pobre da cidade. 5.000 pessoas se reuniram para apoiar o solitário ato de coragem daquela mulher. Elas se espremeram dentro da igreja até que não coubesse mais ninguém. O resto esperou pacientemente do lado de fora, ouvindo através de alto-falantes. O reverendo Martin Luther King Jr. dirigiu-se à multidão. "Chega uma hora em que as pessoas ficam cansadas de serem pisoteadas pelos pés de ferro da opressão. Chega uma hora em que as pessoas ficam cansadas de serem empurradas para fora do brilho do sol de verão e de serem abandonadas em meio ao penetrante frio de uma montanha no inverno." Ele elogiou a coragem de Rosa e a abraçou. Ela ficou de pé, em silêncio. Apenas sua presença era o bastante para animar a multidão. A associação lançou na cidade um boicote aos ônibus que durou 381 dias. As pessoas enfrentaram quilômetros para chegar ao trabalho. Elas pegaram carona com estranhos. Elas mudaram o curso da história dos Estados Unidos. Sempre imaginei Rosa Parks como uma mulher imponente, com um temperamento ousado, alguém que pudesse se impor ante um ônibus cheio de passageiros mal encarados. Mas quando ela morreu, em 2005, aos 92 anos, a enxurrada de obituários apresentou-a como alguém doce, de fala mansa e de baixa estatura. Eles diziam que ela era tímida e reservada, mas tinha a coragem de uma leoa. Estavam cheios de frases como humildade radical e bravura quieta. O que significa ser quieto e ter bravura? Estas descrições questionavam implicitamente: como você pode ser tímido e corajoso? A própria Rosa parecia ciente desse paradoxo, chamando sua autobiografia de Quiet Strength, Força Silenciosa. Um título que nos desafia a questionar nossas ideias pré-estabelecidas. Por que o quieto não deveria ser forte? O que mais imaginamos que os quietos não possam fazer? Nossas vidas são moldadas de forma profunda, tanto pela personalidade quanto pelo gênero ou código genético. E o aspecto mais importante da personalidade, o norte e o sul do temperamento, como diz um cientista, é onde nos localizamos no espectro introversão-extroversão. Nosso lugar nesse contínuo influencia o modo como escolhemos amigos e colegas, como conduzimos uma conversa, resolvemos diferenças e demonstramos amor. Afeta a carreira que escolhemos e determina se seremos ou não bem-sucedidos nela.
Indica a tendência que temos a nos exercitar, a cometer adultério, a funcionar bem sem dormir, a aprender com nossos erros, a fazer grandes apostas no mercado de ações, a adiar gratificações, a ser bons líderes e a perguntar: e se? Isso se reflete nos caminhos do nosso cérebro, nos neurotransmissores e nos cantos mais remotos do nosso sistema nervoso. Atualmente, introversão e extroversão são dois dos aspectos mais pesquisados na psicologia da personalidade, despertando a curiosidade de centenas de cientistas. Esses pesquisadores têm feito descobertas animadoras auxiliados pela tecnologia mais avançada, mas fazem parte de uma longa e histórica tradição. Poetas e filósofos têm pensado sobre introvertidos e extrovertidos desde o início dos tempos. Os dois tipos de personalidade aparecem na Bíblia e nos escritos de médicos gregos e romanos, e alguns psicólogos evolucionistas dizem que a história desses comportamentos vai muito além. O reino animal também apresenta introvertidos e extrovertidos, de moscas das frutas a peixes e macacos. Sem os dois estilos de personalidade, assim como sem outros pares complementares, masculinidade e feminilidade, Ocidente e Oriente, liberais e conservadores, a humanidade seria irreconhecível e imensamente diminuída. Veja a parceria de Rosa Parks e Martin Luther King Jr., um formidável orador recusando-se a ceder seu lugar em um ônibus segregado não causaria o mesmo efeito que uma mulher modesta que claramente preferiria manter-se em silêncio, não fosse o que a situação exigia. E Parks não teria o necessário para eletrizar uma multidão se tivesse tentado se levantar e anunciar que tinha um sonho. Mas com a ajuda de Martin Luther King, ela não precisou fazê-lo. No entanto, hoje abrimos espaço para um número bastante limitado de estilos de personalidade. Dizem que para sermos bem-sucedidos temos que ser ousados, que para sermos felizes temos que ser sociáveis. Os Estados Unidos são definidos como uma nação de extrovertidos, o que significa que perdemos de vista quem realmente somos. Dependendo do estudo que você consultar, de 1/3 a metade dos norte-americanos é de introvertidos. Em outras palavras, 1 em cada 2 ou 3 pessoas. Considerando que os Estados Unidos estão entre as nações mais extrovertidas, o número deve ser pelo menos tão alto quanto em outras partes do mundo. Se você não for um introvertido, com certeza está criando, gerenciando, namorando ou casado com um. Se essas estatísticas o surpreendem, provavelmente é porque muitas pessoas fingem ser extrovertidas. Introvertidos disfarçados passam despercebidos em parquinhos, vestiários de escolas e corredores de empresas. Alguns enganam inclusive a si mesmos, até que algum fato da vida, uma demissão, a saída dos filhos de casa, uma herança que permite que passem o tempo como quiserem, os leva a avaliar a própria natureza. Você só precisa abordar o tema deste audiolivro com seus amigos e conhecidos para descobrir que mesmo as pessoas mais improváveis consideram-se introvertidas.